Olá pessoas, eu sou o Léo. Eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Isso mesmo, gente. Hoje vamos falar sobre a saga do Piratas do Caribe, a saga do pirata Jack Sparrow. Capitão Jack Sparrow, por favor. Demais, sensacional. É hora de a gente passar por toda essa franquia, comentando cada um dos filmes, analisando o enredo, criticando muito, falando um pouquinho bem, aquela história de sempre, né? Pra você entender melhor, apaga as luzes aí do seu quarto, pega um golinho de rum e bora começar de uma vez a saga Piratas do Caribe aqui no canal Piuí. Deixa o like aqui! Sua mãe não te dá presentes? Sua namorada não lembra de você? Até o seu marido não te presenteia? Tudo bem, porque com a Nerd ao Cubo você mesmo pode se presentear. Era pra ter voado, ia ficar mais legal, né? Ah, daí os efeitos especiais do Piuí não cobre. Pobre! Nerd ao Cubo é um clube de assinaturas que você recebe todo mês na sua casa, um cubo novo lotado de presentes nerds. E vou dizer uma coisa, são muito bem feitos. E limitadíssimos. E olha só quanta coisa que vem no cubo. Vem as brusinhas no seu tamanho. Vem livro, porque livro é cultura também. Vem aqui, ó, utilidades, cara. Caderneta de anotação, mousepad e, claro, cacareco, pra você que ama cacareco. E esse cacareco aqui, olha, É o Suzuki. não é o Honda? Oh, droga, me confundi nas marcas japonesas. É um presente que chega na sua casa todos os meses por preços a partir de R$ 79,90 ao mês. Quanto maior o seu plano, mais desconto você ganha. No plano anual da Nerd ao Cubo, você chega a ganhar R$ 230 de desconto por ano. 230 reais? Mais de R$ 200. Olha, mas eu vou dizer que eu prefiro só as brusinhas. Meu amigo, não tem problema, porque lá tem uma caixa especial só com as brusinhas. E vou dizer uma coisa, só tem brusinha top. E o cubo das camisetas sai por uma pechincha, uma merreca de R$ 39,90 por mês. Meu Deus do céu, cara. Por que você não foi lá ainda, velho? Se você é inteligente de verdade, como o Rick aqui, velho, é só você ir no site dos caras agora mesmo e utilizar o cupom PIUI, que te dá R$ 30 de desconto na primeira assinatura. Cara, não perde tempo, vai se dar esse presente. Acessa agora mesmo o link que tá aqui na descrição, usa o cupom PIUI e garante a sua assinatura da Nerd ao Cubo. Porque eu vou dizer, tá? Se você ficar esperando que outras pessoas te deem presentes, pode ser que você se decepcione a vida inteira. Vendo elas usando brusinha nova e você, blusa velha. Inspirado na atração de mesmo nome, lançada em 1967 na Disney da Califórnia, Piratas do Caribe começou a ser desenvolvido lá na década de 90 pelos roteiristas Ted Elliott e Terry Rossio, mas ficou engavetado até os anos 2000. E nesse período aí, velho, a Disney tava tentando revitalizar os filmes de pirata. Até porque esses filmes desse gênero aí estavam com nada, né, velho? Os caras fizeram Ilha da Garganta Cortada, não fez sucesso, e a galera tava meio assim, ah, pirata, deixa pra lá, né? Não vai dar dinheiro, vai dar preju. Foi aí que o roteiro dessa galera chegou na mão do Jerry Bruckheimer, um cara que é famoso produtor de filmes muito famosos, como Top Gun, Bad Boys e até o queridinho do Léo, Gavião Preto em Apuros. Caraca, um clássico. Quando o cara viu esse roteiro, ele falou, que cheiro gostoso, cheiro de dinheiro. Vamos fazer? Nice. Lançado em 2013 com o roteiro do Ted Elliott e Terry Rossio de Aladdin e Shrek, e tinha a direção de um cara que tem um nome muito gostosinho, que é Gary Verbinski. Esse cara que já tinha dirigido o Chamado. E daí veio, velho, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, que conta a história de um garoto, velho, que caiu de destroço de um navio, um tal de William Turner. Ele tá ali flutuando até que os britânicos pegam ele e falam assim, agora tu vai ficar um guri bom, eu vou te ensinar bons modos. Ô moleque, caralho, para com essa porra aí. E quem encontra o garoto é a jovem Elizabeth Swann, que percebe que ele tá com um medalhão pirata. E aí, meu amigo, sabe o que ela faz? Ela esconde, velho. Ela surrupia, porque achado não é roubado e quem perdeu foi relaxado. É tua desse tipinho, então? Ladrão. 8 anos depois, Elizabeth Swann está linda, galante, coloca um espartilho, não consegue respirar e acaba desmaiando e caindo no mar. E é nesse momento que aparece Jack Sparrow, um grande pirata, um cara muito engraçado, que consegue chegar ali no momento certo, salvar a vida da garota. Só tem um problema, Jack Sparrow é um pirata. E piratas, caso você não saiba, meu amigo, são ladrões que em vez de moto, vêm de barco para roubar suas coisas. E é por isso que o Jack Sparrow é então
capturado e aprisionado. E se me perturbar demais, eu mato também. O Johnny Depp, quando fez o estudo do personagem, percebeu que, cara, tinha uma certa semelhança entre os piratas e os astros do rock, as maquiagens, os cabelos grandes. Então ele deu uma pesquisada ali numa galera, se baseou um pouco no Keith Richards e fez, cara, aquele visual clássico dele de Jack Sparrow e aquela atuação toda afetadíssima, que ele fica todo tortinho, assim, sabe? Aquelas olhadinhas, assim, todo louco. E, aliás, esses trejeitos desagradaram e muito os executivos da Disney, que falaram que o Johnny Depp, em alguns momentos, parecia um bêbado e em outros parecia um gay. E não era isso que eles queriam o personagem. Os caras foram preconceituosos assim? Foram preconceituosos nesse nível e o Johnny Depp falou o seguinte: meu amigo, ou é assim ou não é. Ou vocês confiam em mim ou eu tô fora da parada. Botou pô na mesa. Quer dizer, aí botou a espada na mesa. Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. E esse voto de confiança foi completamente retribuído, porque o Jack Sparrow é um pirata como a gente jamais viu no cinema. Ele é muito diferente do padrão e ele rouba cada cena em que aparece, cara. Eu gostei. A man deserves that. Ao cair na água, a Elizabeth não percebeu, mas aquele medalhão que ela portava soltou tipo um pulso que foi pelo mar. E esse pulso está chamando o Barbossa, o capitão do Pérola Negra, que está avidamente procurando por essa paradinha aí, e você já vai descobrir por quê. E é aqui que tá a grande sacada de Piratas do Caribe, porque esse não é só mais um filme de piratas roubando tesouro e tudo mais. Ele tem uma pegada sobrenatural, porque esses piratas todos foram amaldiçoados. Eles roubaram esse tesouro que continha 882 moedas há muito tempo, torraram toda a grana e aí uma maldição recaiu sobre eles. Eles se tornaram imortais, mas não de um jeito bom. Eles não morrem nunca, mas eles não têm aquela aparência bonita que eles tinham quando eram seres humanos. Eles ficaram todos caquéticos, quase como se fossem zumbis. Sob a luz do luar. É, eles revelam a sua verdadeira forma. Formas tipo quase zumbis, meio esqueléticas e tal. E outra coisa, eles não podem aproveitar os prazeres da vida. Então, comer uma maçã gostosinha, eles não podem. Tomar um vinhozinho também não. Dar like no vídeo do Piuí, impossível. Meu Deus, que horror. Imagina que vida de merda. Que pena. E eles estão tão interessados nesse medalhão porque para se livrar da maldição, esses piratas precisam retornar todas as moedas de ouro que eles roubaram e colocar lá amostras de sangue de todas as pessoas que participaram desse roubo. Quem participou do roubo tem que botar o sanguinho lá. Mas é o seguinte, cara. Nessa galera toda que participou tem um tal de Bill Bootstrap Turner. E sabe quem é esse cara, velho? Quem é esse cara? É o Bill Bootstrap Turner. Não diga! Digo. Que coisa! Exatamente, mas também é o pai de Will Turner, aquele molequinho que tava boiando. Ele que acreditava que os piratas deveriam continuar sendo amaldiçoados, deu o medalhão ao Will. Esse medalhão foi parar com a Elizabeth e agora rolou toda essa treta e o Barbossa tá ali. E a Elizabeth fala pra ele que o sobrenome dela é Turner, porque ela não quer admitir que ela é filha do governador, que isso aí pode dar um problemão, pô, muito poderoso, cara. E dela diz assim, meu nome é Elizabeth Turner. E ele fala, pronto, achei tudo que eu precisava. Um medalhão e uma Turner. Caraca, mas que dia de sorte. Glória a Deus. Will Turner descobre que a Elizabeth foi sequestrada. Então ele fala assim, acho que eu vou falar com o Jack Sparrow, que ele parece um cara muito inteligente, um cara que sabe o que tá fazendo. Chega lá pro Sparrowzinho e fala assim, meu amigo, você me ajuda? Ele fala assim, se me soltar daqui, eu te ajudo. E é o seguinte, solta, os dois vão lá atrás do capitão do Pérola Negra, que agora é o Barbossa. Sabe por que é o Barbossa? Porque esse barco aí, esse navio, na verdade, já pertenceu ao Jack Sparrow. Só que daí o Barbossa fez um motim, juntou uma galera e, cara, tirou fora o Jack Sparrow do comando. Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Juntos, Jack e Will conseguem chegar a Elizabeth. E ali a gente percebe duas coisas. Primeiro, que o Barbossa fez a treta, largou o sanguinho da Elizabeth e deu tudo errado. Por quê? Porque ela não é uma Turner. E daí, quando ele descobre, ele fica pistola e fala, mas cadê o Turner? E aí é nesse momento que o Will Turner trai Jack Sparrow, deixa ele lá com os piratas, pega a Elizabeth Swann e vaza. E aí o Jack Sparrow, vendo que foi traído, faz uma oferta pro Barbossa, né? Que é assim, meu amigo, eu sei quem é o Will Turner e eu te levo até ele. E daí esse filme tem uma característica interessante que é um trai o outro trai o um, e daí fica nessa traição eterna, sabe? Parece a novela da Globo. Que é isso? A trairagem. Mas é interessante que ele consegue desenvolver os personagens. O Will Turner, ele tem um lance que ele não gosta de piratas. Por quê? Porque ele não sabe que ele é filho de um pirata. Ele tem todo esse preconceito com o Jack Sparrow e tudo mais, mas aos poucos ele vai percebendo que ele é um pirata. Já a Elizabeth é filha de um cara aristocrata, muito cheio do poder, o cara que tem que ser tudo certinho, coloca espartilho na filha, mas ela não é isso. Ela tem aquele espírito aventureiro. Então quando ela embarca na aventura, quando ela entra no mar, ela percebe seu verdadeiro propósito, entendeu? E eles até tentam casar ela com um nobre, né? Que é o James Norrington, mas ela não quer, porque ela quer o Will. Mas é o seguinte, se é pra ser sincero mesmo,
Aparece o Will Turner, aparece a Elizabeth, é legal e tal, mas cara, a gente prefere 1000 vezes ver o Jack Sparrow. Jack Sparrow e Barbossa. Obviamente, porque, cara, a química que eles têm é muito mais interessante. Inclusive, a química de Elizabeth e Jack Sparrow é muito maior que a química de Elizabeth e Will Turner. É, cara. Eu deixar eu guardar meus elogios pro Will Turner. Orlando Bloom, um cara rabudo. Ator de sorte. Pra quem não sabe, rabudo significa sortudo aqui no sul. Não é alguém que tem uma bunda grande. Também pode ser. Também pode ser. Com a ajuda do Jack, o Barbossa encontra o Will, coloca ele no naviozinho dele e sai vazado. Daí o Jack fala assim, eu te ajudei, agora me deixa ser livre e tal, ver minha vida. Só que ele é bem zoado, né? O Barbossa não é um cara muito honrado. Pega e joga a Elizabeth e o Jack Sparrow numa ilha e deixa os caras lá isolados. E essa ilha é muito famosa porque o Jack já ficou preso nela um tempo atrás e ele ficou muito popular por existir uma lenda de que ele conseguiu escapar da ilha usando tartarugas marinhas e o cabelo das próprias costas, que ele saiu em cima das tartarugas. What did he use for rope? Human hair from my back. Mas isso tudo, obviamente, é mentira. E ali no lugar, a Elizabeth embebeda ele, taca fogo em todo o rum, taca fogo nas árvores, em tudo, para chamar a atenção do seu candidato a noivo, James Norrington. E assim, os dois são resgatados pela guarda nobre. Só que a guarda nobre não curte muito pirata e tal, não quer ajudar o Will Turner, até porque o Will Turner é um Zé Ninguém. Só que daí ela chega e fala assim, James Norrington, eu casarei com você se você me ajudar e ajudar Jack Sparrow a encontrar Will Turner. E depois dessa negociação muito rápida, ele acaba aceitando. Nesse filme, todo mundo quer pegar essa garota, né? Meu Deus, é Jack Sparrow, Will Turner, é o velho Barbossa, é o cara aí, o James. O macaquinho aquele. O macaquinho ama ela, velho. É um amor bonito, um amor que o Twelves teve com a Elizabeth Turner que não foi concluído. E aí o negócio é o seguinte, o Barbossa vai lá pra realizar o ritual com o Will Turner e o Jack e o James Norrington vão atrás. E lá no local o Jack chega pro Barbossa e fala assim, meu amigo, antes de você virar mortal, quem sabe você não mata os soldados do James Norrington e aí sim depois você fica mortal. E ele aproveita esse meio tempo pra libertar o Will Turner. E é aqui que o Barbossa percebe que o Jack tá ajudando o Will Turner e eles começam uma grande batalha ao som de tararam, tan, tararam, tan, tararam, tan, tararam. Só um detalhe, eu acho interessante as batalhas desse filme aqui, porque geralmente eles conseguem linkar a música com a cena. Então quando eles batem a espada, tem uma voltinha na música. Fica uma harmonia musical com a cena que é muito foda, cara. É bem legal. Esse filme aqui, eu acho que ele se estende em algumas batalhas, tá? Aquela lá no início, quando a primeira vez que o Jack encontra o Will, é uma batalha de espadas que dura muito tempo e chega no final ela perde um pouco do ritmo. Mas elas são muito legais. A coreografia é da hora e realmente parece que eles estão fazendo aquela batalha de verdade, sabe? Porque geralmente batalha de filme de pirata, ela costuma ser meio tosca. Porém o filme de 2003 tem alguns anos aí que o CG envelheceu. E assim, quando eles viram morto-vivo lá, não é muito bom, né? Até porque depois tem um segundo filme que você vai ver um CG maravilhoso. Então eu acho que quando você compara os dois, esse aqui ficou um pouco datado. Mas continua bem assistível, né? Assim. Nesse momento o Barbossa está lutando contra o Jack e acerta uma espadada no coração de Jack Sparrow. Só que é o seguinte, cara, o Jack Sparrow pegou a moedinha lá e agora ele também é um imortal. Que malandro. Seu safado! E aqui rola uma série de eventos simultâneos que fazem com que tudo dê certo. Porque o negócio é o seguinte, o Jack Sparrow joga uma moeda pro Will Turner, o Will Turner pega a moeda na mão, o Jack Sparrow dá um tiro no Barbossa, exatamente na mesma hora que o Will Turner larga a moeda no caixão. Enquanto cortava a mão para cair o sangue. E o sangue, tudo, entendeu? Tudo junto e misturado, e de repente o Barbossa ficou mortal. O Will Turner acabou com a maldição exatamente na hora que o Jack Sparrow deu um tiro nele. No fim, o Jack é condenado à forca, só que Elizabeth e Will ajudam ele a escapar daquilo ali. Porém, cara, eles chegam lá numa loucuragem assim, a Elizabeth olha pro Will, promete que vai casar com ele, fala com o James Norrington, o Jack Sparrow foge, e daí o Norrington fala assim, ainda darei um dia para ele escapar. Oh, I think we can afford to give him one day's head start.
Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra foi muito bem nas bilheterias, fazendo 650 milhões. Foi uma das 5 maiores bilheterias de 2003 e a crítica avaliou ele muito positivamente, porque, cara, de fato ele é um filme divertidíssimo. Olha só, também foi indicado a 5 Oscars. Incluindo de melhor ator pro Johnny Depp, que com certeza é o destaque desse filme. Porque o Jack Sparrow foi o que transformou Piratas do Caribe nesse fenômeno absurdo que ele se tornou, cara. Esse personagem é maravilhoso. Ele tá muito bem aqui no filme. O filme não é perfeito, porque ele é bem longo. Ele é bem longo. É 2 horas e 23, né? Sei lá. Eu não sei, eu sei que ele tem uma barriguita ali, tem umas cenas que se alongam um pouco que podiam ser cortadas. Mas tudo isso fica meio que de lado, assim, porque o Johnny Depp tá tão bem nesse filme e o universo que eles criam é tão bom, eles conseguem reviver essa coisa dos piratas de uma maneira tão legal que o filme realmente é muito divertido, a gente assiste de boa, tem aquela música tararanta, 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 que é maravilhosa. Inclusive esse filme aqui tem aquele negócio mais de ser uma parada mística com poderes e coisas meio que não são nem um pouquinho reais, que na verdade contribuem para a história do filme, porque deixa esse tom mais aventuresco e, cara, várias cenas são divertidíssimas, tem momentos que são bem memoráveis, essa parada do... vocês vão se lembrar do dia que quase capturaram Jack Sparrow, sabe disso? Sempre se lembrarão deste dia quando quase capturaram Capitão Jack Sparrow. Sim. É uma parada que fica na cabeça das pessoas. E é interessante que o Jack Sparrow não é o protagonista do filme, né? Não. Porque eles três dividem muito bem o protagonismo ali, o Will Turner, a Elizabeth Swann e o Jack Sparrow. Mas se tu for ver, na estrutura tradicional de roteiro, quem seria o protagonista era o Will Turner. Era o Will Turner, exatamente. Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que na hora que eles estavam fazendo o filme, eles perceberam assim, meu, sempre que esse louco aparece aqui, ele fica devendo ir muito pro Jack Sparrow. Então vamos jogar as câmeras mais pro piratão engraçado? Agora no segundo filme fica mais evidente, mas é chatinho, né? O Orlando Bloom é um cara que nasceu com o cu virado pra lua, velho. Porque o cara só entrou em projeto que deu dinheiro pra ele e ele não é tão talentoso pra compensar isso. Ah, podia botar eu lá no lugar dele que ia dar um Will Turner igualzinho.